Meus amigos e minhas amigas, meus amigos membros aqui do canal Direito para Concursos, aqui o Daniel Lopes. Hoje a gente vai trazer para você aqui o cronograma de oficial de promotoria. Gente, primeira coisa, né? E eu falei inclusive aqui lá quando eu fiz a aula lá para o cronograma de TRE São Paulo. Pessoal, esse cronograma aqui ele é uma sugestão para vocês utilizarem. Ele vai com certeza ajudar você na sua preparação e eu já estou dizendo para você, ó, você está começando a estudar agora, você está começando no momento certo. Pessoal, vocês agora, né, quem não começou a estudar com antecedência para escrevente do TJ São Paulo, agora vai ver o quanto que faz diferença você começar com antecedência. Você vai ver como você vai conseguir ver todo o conteúdo mais de uma vez, você vai conseguir revisar as matérias e vai entender muito melhor, vai colocar na sua cabeça aí os conteúdos. E pode ter certeza que no momento da prova a matéria ela vai ficar muito mais clara, vai ficar muito mais fácil de você resolver as questões. Pessoal, inclusive esse conteúdo, né, ele é um conteúdo curto. Essa prova de oficial de promotoria é uma prova com, digamos assim, pouca matéria, ela realmente tem pouca matéria. E por isso que eu vou colocar aqui uma sugestão de poucas horas de estudos diário. Poucas horas, são apenas 3 horas de estudo. Então se você concilia aí com o trabalho, concilia com alguma outra coisa, você vai conseguir aqui resolver, terminar, fazer todo esse cronograma de uma forma relativamente tranquila, você não vai ter muita dificuldade. Então, vamos lá. Basicamente, né, então as matérias aqui eu separei nas cores da forma como está lá no seu edital. Então, o direito constitucional, ele inclui lá direito constitucional e inclui também a lei orgânica do Ministério Público. A lei orgânica aqui é diferente com relação ao concurso de escrevente. Isso daqui é uma matéria a mais. São poucas questões, a gente vê aqui de direito foram apenas 2 questões de direito constitucional e 3 de lei orgânica. Tá? Relativamente, acaba sendo muito, né? Para direito é uma das matérias que mais tem questão aqui, que é direito constitucional. Mas, pessoal, aqui para direito, essas matérias básicas aqui, a gente colocou dois períodos de 45 minutos. Tá? O seu cronograma aqui está dividido sempre em períodos de 45 minutos de estudo, totalizando aqui 3 horas ao final do dia, porque você vai estudar 2 períodos de 45 minutos, então 2 períodos de 45 minutos vai dar 1h30, e depois você vai estudar mais 2 períodos de 45 minutos, que dão também mais 1h30, totalizando 3 horas. Então todos os dias você estuda 4 matérias, pode ser que a matéria seja duplicada ali no mesmo dia, mas no total você vai estudar 3 horas por dia. É bem pouquinho, tá, pessoal? Normalmente a gente está acostumado a estudar 4 horas, mas aqui para esse cronograma de oficial de promotoria eu não vejo nem necessidade. Talvez quando sair o edital a gente pode até intensificar o estudo, mas aqui a princípio com 3 horas você vai conseguir estudar com tranquilidade todo o conteúdo. Tá, então direito constitucional, que 2 questões, eu já falei aqui para vocês, a gente está dividindo dessa seguinte forma aqui, 1h30 para cada matéria de direito, direito constitucional, direito penal, processo civil, e aqui que está em amarelinho é direito administrativo. Tá, então esse amarelinho aqui é direito administrativo, esse ato normativo aqui, ele é uma matéria de processo penal. Então, para processo penal, aí aqui eu acabei deixando tudo junto, tá, pessoal? Depois eu vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês, mas isso daqui é só para você ter um panorama, só para entender mais ou menos, né? Então, essa matéria aqui, embora eu tenha deixado aqui junto, ela tá junto aqui de processo penal. Você vai estudar, quando estiver estudando processo penal, você vai colocar esse ato normativo aqui nos seus estudos também, dentro aqui dessa 1h30. E aqui, direito administrativo, quando você estiver estudando, você vai colocar aqui também, dentro dessa 1h30, essas matérias aqui. Então, vamos dizer lá que você está estudando Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Aí você está estudando lá, depois que você terminar o Estatuto, aí você começa a estudar, por exemplo, a Lei de Improbidade Administrativa. Você sempre termina um conteúdo, depois você vai para os próximos. Isso dentro da própria matéria de Direito Administrativo, depois a própria matéria de Processo Penal. Então aqui, como exemplo, você vai lá, vamos dizer que segunda-feira você estuda processo penal. Então você estuda lá o Código de Processo Penal, lá na quarta-feira você estuda de novo, na segunda-feira você estuda de novo, quarta-feira de novo. No momento que você acabar Código de Processo Penal, você começa a estudar o ato normativo.
Depois que você termina o ato normativo, você volta lá para o Código de Processo Penal de novo. E eu vou falar depois para vocês qual que é a sistemática que eu gosto aqui de trabalhar para o cronograma para você trabalhar melhor, tá? Então, primeiramente, só explicando aqui como que são as matérias, tá? Então, quando você estuda Direito Constitucional, você estuda Direito Constitucional e depois que você termina lá a Constituição Federal, você vai para Lei Orgânica do Ministério Público. Tudo aqui eu não estou colocando no seu cronograma separado, Lei Orgânica do Ministério Público. Ele está aqui como direito constitucional, beleza? Para você não se confundir. E aqui as matérias maiores que são português, raciocínio lógico, matemática e atualidades. Atualidades eu não coloquei no cronograma porque não faz sentido você estudar atualidades agora. Mas é interessante, lógico, que você sempre tome cuidado com as matérias que estão saindo, porque é bom você sempre se manter atualizado, porque quando realmente ali estiver próximo do edital, você não vai precisar colocar em dia tanta coisa. Então, pegue aqui o costume de estar lendo o jornal, ou então assistindo o jornal, acessando aí os sites de conteúdos, de notícia. Isso daqui vai te ajudar certamente na prova. Gente, olha o peso de português para essa prova. Dá 44% da prova. E eu coloquei aqui, né, uma recomendação de 5 períodos de 45 minutos. São 5 períodos de português. Se eu fosse colocar realmente o equivalente aqui a 44%, pessoal, vocês iam estudar aqui quase que 10 períodos de 45 minutos. Eu não vi sentido em colocar 10 períodos de 45, já que é uma matéria, português, que a maioria das pessoas tem um pouco mais de facilidade. Não faria sentido para mim rechear aqui o seu cronograma só de português. Se eu fizesse isso, às vezes você ia ficar um craque em português, mas ia ter dificuldade nas outras matérias. A gente não quer isso porque você precisa ir bem nas matérias de direito também. Português você tem que gabaritar? Tem que gabaritar, mas direito você também tem que gabaritar. Por isso que a gente colocou aqui, né, a gente distribuiu dessa forma aqui para você. Então, por isso que, embora ele tenha 44% da prova, como as pessoas têm mais facilidade, eu coloco aqui um período menor. Tá? Isso sempre, tá? Memorize. Quando você for fazer um cronograma, com relação às matérias que você tem mais facilidade, é importante que você reduza a carga horária. Com relação às matérias que você tem mais dificuldade, é importante que você aumente a carga horária. Isso é meio que óbvio, mas às vezes quando a pessoa faz o próprio cronograma, ela quer ficar colocando só as matérias que ela gosta, as matérias que ela tem facilidade. Um cronograma ele tem que ser dividido de acordo com as questões, de acordo com o que é cobrado no edital, e não de acordo com o que você gosta. Né? Então, igual quando você está lá na escola. Quando você estava lá na escola, você tinha várias aulas de matemática, tinha várias aulas de português, porque eram aquelas matérias básicas, as matérias ali fundantes ali para todas as outras matérias, então eram extremamente importantes. Por isso você acabava estudando mais. Você não estudava ali de acordo com o que você mais gostava, e sim com o que era realmente mais importante para a sua formação. Então aqui a gente vai seguir a metodologia muito parecida, você estudando sempre aquilo que é mais importante para a sua prova. Então aqui para raciocínio lógico vão ser 2 períodos de 1h30 e matemática 3 períodos de 2h15. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma recomendação para você, é um cronograma de recomendação. Você não precisa necessariamente seguir exatamente essa quantidade que eu coloquei aqui, você pode inverter, se, por exemplo, você já entende que você é super bom em português. Vamos dizer que você fez lá a prova de escrevente, você, nossa, acertou todas. Beleza, você pode reduzir aqui uma de português e colocar uma a mais de direito penal, né? Você pode fazer esse tipo de adaptação, não tem problema nenhum. Só tome cuidado para não modificar demais o que está aqui no cronograma, porque isso daqui reflete a sua prova. Se você colocar aqui, por exemplo, uma questão só de matemática, pode ser que chegue lá no momento da prova você tenha dificuldade de matemática porque você não se preparou adequadamente. Então vamos lá, o cronograma está dividido dessa forma aqui. Eu sempre mantenho aqui o cuidado de ter pelo menos um dia de separação entre as matérias. Isso daqui para você poder estar sempre revisando aquela matéria, sempre em contato com aquela matéria. Então por isso que eu coloco aqui, por exemplo, português, 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 português. Sempre pulando um dia para você poder revisar essa matéria no momento que você inicia aqui novamente. Aqui a mesma coisa, direito constitucional, aí pula um dia, direito constitucional, direito administrativo, pula um dia, direito administrativo. Eu sempre tomo esse cuidado, matemática, matemática, matemática.
Eu coloquei aqui um horário de recomendação. A ideia é que você estude 45 minutos, descanse 15 minutos, começa de novo, estuda 45 minutos, depois descansa mais 15 minutos e assim sucessivamente até dar 4 períodos. Importante aqui é a mesma coisa que eu falei no cronograma de eleitoral, lá de TRE. Pessoal, esses 45 minutos aqui, você precisa estar realmente 100% focado. Você precisa achar um local lá para você estudar e ninguém te atrapalhar. Você precisa ir ao banheiro antes de começar esse período, você não pode parar durante esse período, não pode ficar conversando, não pode ter sua atenção ali desviada para nada. Se você tem filhos, tem família que mora com você, é o momento de você dizer para eles, pessoal, durante esses 45 minutos, eu estou incomunicável, mas depois dos 45 minutos eu tenho lá 15 minutos de descanso. Então aguarda um pouquinho o que você tem para falar para mim e fala durante esse período meu de descanso. Tá, gente? Isso vai ser essencial. E, gente, eu estou fazendo um cronograma aqui que é muito básico, é muito, digamos assim, você precisa seguir esse cronograma porque eles são 3 horas relativamente tranquilas. E eu ainda coloquei aqui descanso no sábado, descanso no domingo. Se você ainda não tem aqui a disciplina de estudo, esse é um cronograma ainda mais ideal para você começar aqui a pegar as matérias e começar a estudar. Se você tem dificuldade, comece aos poucos, comece ali com 2 horas por dia e depois começa a aumentar até o momento em que você realmente esteja seguindo à risca aqui o cronograma, tá, pessoal? Tudo que eu coloquei aqui no cronograma é essencial. Não pule as matérias, não pule as matérias. E eu coloquei aqui na quarta-feira, para você nunca esquecer, que a gente faz às 19 horas uma live no meu canal lá, né, do YouTube, aqui onde você está assistindo essa aula. Você pode acompanhar com a gente às 19 horas, é sempre ali um momento de alinhamento de ideias, entender de que forma que está sendo o planejamento, se está tudo correndo bem, se está dentro do planejado, dentro do esperado, se você está conseguindo seguir o cronograma, o que está te dificultando. A gente vai falar sobre projetos, sobre estratégias de estudo, planejamento de estudo, e é um momento que eu vou poder conversar diretamente com você, responder as suas perguntas sobre preparação, e a gente vai realmente ali ter um momento, eu e vocês, né? Se tiver uma só pessoa que seja, a gente vai fazer essa live e a gente vai sim, com certeza, agregar muito à preparação das pessoas. É um momento muito importante, eu diria aqui que é um dos momentos mais importantes da semana, é esse momento em que a gente vai poder conversar, beleza? Então, às 19 horas, toda quarta-feira, uma live para a gente poder alinhar, poder conversar, poder decidir as coisas juntos. Então, pessoal, eu vou deixar aqui esse arquivo para você ter acesso. Esse cronograma aqui, então, como eu disse para vocês, ele é exemplificativo para você, mas ele já traz aqui uma realidade de um cronograma bom. Eu que montei esse cronograma para você, baseado nas questões que são trazidas para a prova. Então, se eu fosse estudar para esse concurso de oficial de promotoria, hoje eu faria um cronograma dessa forma aqui que eu trouxe para vocês. Tá aí a forma de estudar, né? Isso daqui é importante também. Eu sempre fiz questão de deixar 2 vezes a mesma matéria na semana, porque se você estudar uma vez só aquela matéria na semana, você vai ter dificuldade quando você voltar a estudar de novo na outra semana, porque 7 dias ali até você voltar a estudar é muito tempo. Você acaba esquecendo muitas coisas. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Você vai estudar a matéria, então aqui processo civil, por exemplo, você vai estudar essa matéria nesse dia e a próxima vez que for estudar essa matéria, você vai começar a matéria revisando o que você viu no dia anterior. Tá? Então você estudou processo civil, você no dia seguinte que estudar processo civil, começa a matéria já revisando o que você viu no dia anterior. Aí depois que você revisou, o que você vai fazer? Você vai assistir aula ou ler conteúdo, que aí pode ser também um material escrito. Eu vou disponibilizar para vocês todas as leis compiladas. Eu vou fazer ali, um arquivo com todas as leis para você poder ir lendo aquele material escrito, poder grifar, porque é importante que você leia várias vezes o material. Isso vai ser extremamente importante. Você pode, inclusive, passar na minha frente aqui das aulas, não tem problema nenhum, vai lendo
e quando eu der a aula você vai simplesmente consolidando aquele entendimento, tá? Então eu vou disponibilizar esse material escrito, então sempre faça isso, olha, revise, começa o dia revisando, tá? Pega o caderno, pega aquilo que você grifou no dia anterior e começa a revisar. Depois que você revisou ali uns 10 minutinhos, mais ou menos, você começa a estudar. Então, o material escrito ou então a videoaula, ou a videoaula e depois o material escrito, pode fazer as duas coisas também. E depois que você fizer isso, você resolve questões. Sempre siga essa ordem aqui do que fazer. É sempre essa ordem: revisão, material teórico, questão. Revisão, material teórico, questão. Isso daqui com relação a todas as matérias, não só de direito. Matemática, pessoal, foquem muito em resolver questão. E, gente, não fica pulando para outros conteúdos. Por exemplo, você não entendeu bem fração, ou você não entendeu bem soma, você não entendeu bem divisão. Gente, não pule para outra matéria se você ainda não entendeu bem aquela matéria. Matemática é assim, ó, ela vai virando uma bola de neve gigantesca. O que acontece? Você não entende bem divisão, você não entende bem uma soma, uma multiplicação, e depois você quer começar a fazer equações muito mais complexas. Como é que você vai aprender a fazer essas equações complexas se você ainda não entendeu a ideia simples da matemática? Simples, entre aspas, porque é difícil para muita gente, tá? Então, gente, sempre foquem em resolver muitas questões. Ah, você está tendo dificuldade em resolver questão, você demora às vezes muito tempo para fazer poucas questões, não tem problema. Volta e estuda de novo, vai e faz aquelas questões até o momento em que você não esteja mais demorando tanto para fazer as questões, porque a matéria já está consolidada na sua cabeça. Você já fez tantas questões parecidas com aquela que você já não tem tanta dificuldade e já começa a resolver rápido. Eu não quero que você faça igual, por exemplo, a gente estuda às vezes direito administrativo, né? Direito administrativo, a gente estuda uma matéria, daqui a pouco pula para outra, pula para outra, pula para outra, porque a gente às vezes acaba entendendo mesmo, né? Não tem tanta dificuldade em aprender. Só que matemática não é assim. Se você não aprender o básico, você não consegue progredir. Tá bom, pessoal? Então, basicamente isso eu vou deixar então disponível para vocês no grupo do Telegram. Se você ainda não tem lá o grupo do Telegram, não esqueça de adicionar o número, tá? Então, se você ainda também não tem, manda uma mensagem para mim para eu poder mandar para você o link, alguma coisa assim, porque ele não vai ficar na descrição aqui do vídeo, ele vai ficar lá no grupo do Telegram para só os membros terem acesso a esse cronograma aqui. Beleza, pessoal? Então um grande abraço para você, a gente se vê aqui nas lives de quarta-feira. Até mais!